Nos primeiros momentos da humanidade, Adão e Eva experimentavam um estado de inocência tão puro que sua relação com Deus era marcada por confiança e entrega absolutas. Não havia divisão entre o sagrado e o cotidiano. Cada gesto, cada pensamento, cada olhar lançava raízes na presença amorosa do Criador. Essa inocência, muitas vezes comparada à de uma criança que brinca despreocupada, simboliza um ponto de partida ideal. O ser humano ainda não havia aprendido a duvidar, não conhecia a vergonha nem o medo, e sequer compreendia a noção de culpa ou erro. O estado de equilíbrio com a natureza também era notável. A harmonia entre homem e criação não se restringia ao cuidado prático com o jardim, mas refletia uma cosmovisão de inteireza. Aqui, vale estabelecer um paralelo com certas narrativas indígenas brasileiras, em que a relação com a terra e os seres vivos segue um padrão de respeito ancestral. Como essas tradições orais sugerem, havia um tempo em que humanos e ambiente estavam entrelaçados numa dança de dependência mútua. Contudo, tal equilíbrio foi rompido, seja pela transgressão bíblica do Éden ou pelo abuso humano registrado nas lendas nativas. Em ambos os casos emerge um aviso. A perda da inocência abre um precipício entre a comunidade humana e o mundo ao seu redor. Assim, compreender o estado de inocência original é mergulhar num universo em que não existia separação entre o humano e o divino, entre o homem e a natureza, entre o desejo e a lei. Esse antes simbólico é um lembrete do que fomos e de como poderíamos ser, oferecendo um ponto de contraste que tornará mais evidente a profundidade das transformações causadas pela queda, tema que logo se desenrolará nessa narrativa. Com a serenidade do Éden servindo de moldura, a aparição da serpente emerge como um ponto de inflexão na narrativa. Até então, o jardim resplandecia em equilíbrio. Contudo, aquela criatura, sinuosa e observadora, introduzia sutilmente outro elemento na paisagem. Neste cenário, a serpente não representa apenas um animal, mas um arquétipo universal de astúcia e engano. Em diversas culturas do Oriente Médio e além, símbolos semelhantes expressam a tensão entre sabedoria e traição. Suas escamas refletiam o brilho do sol, mas por trás daquele aspecto enganadoramente belo habitava uma lógica perversa, atenta às fraquezas humanas e pronta para semear dúvidas. A presença desse ser enigmático nos conduz a reflexões mais profundas sobre a natureza do mal e a liberdade humana. Por que Deus permitiria a existência de uma criatura tão perniciosa no coração de seu jardim perfeito? A teologia cristã, ao longo dos séculos, tem ponderado sobre essa questão. Uma das respostas possíveis reside no mistério do livre-arbítrio. A liberdade genuína não pode existir sem a possibilidade de escolher o erro. Sem a chance de transgredir, o homem não seria verdadeiramente livre, apenas um autômato cego à realidade moral. Além disso, a serpente simboliza o mal como um elemento perturbador, porém necessário, para que o bem se manifeste em toda a sua profundidade. Da mesma forma que a luz se destaca quando confrontada com a escuridão, a virtude só é inteiramente compreendida diante da tentação. Nesse contexto, a serpente não apenas desafia a ordem divina, mas também testa a integridade humana. Ela é, em certo sentido, o estopim de um drama cósmico. A tensão entre criatura e criador, entre dependência e autonomia, entre obediência e rebelião. Assim, a serpente surge como um personagem-chave na trama, portadora de uma semente que, se plantada no coração humano, geraria frutos amargos. Seu surgimento não arranca a beleza do jardim, mas revela uma dimensão antes oculta, a possibilidade de corromper a própria essência do paraíso. E como aprenderemos ao longo da narrativa, sua insinuação habilidosa é capaz de semear dúvidas que logo se transformarão em atos irrevogáveis. À sombra das árvores, Eva contempla o fruto que, por ordem divina, deveria permanecer intocado. O murmúrio suave do vento agora se confunde com a voz da serpente, que a interpela com uma pergunta aparentemente inocente. Foi isso mesmo que Deus disse? Nesse momento, a semente da dúvida é plantada.
A estratégia da serpente não é um simples ato de sedução. Trata-se de uma sofisticada tática de manipulação, um verdadeiro exercício de distorção da verdade. Com habilidade quase cirúrgica, a serpente lança a mão de uma tríade venenosa. Primeiro, a dúvida que abala a confiança. Depois, a distorção da palavra divina, acenando com meias-verdades. E, por fim, o apelo ao desejo mais profundo da criatura humana, a autonomia, a ilusão de poder ser como Deus. A cada sussurro, a serpente costura uma teia invisível ao redor da mente de Eva, convidando-a a crer que a proibição não passa de um limite arbitrário, um freio desnecessário à sua própria realização. Ao mesmo tempo, Adão, embora silencioso, não está ausente. Seu papel também é crucial, pois a narrativa bíblica sugere que ele estava ali, próximo, acompanhando ou pelo menos consentindo com aquele diálogo. Se Eva representa o foco da tentação, Adão encarna o arquétipo do homem que assiste ao desenrolar dos fatos, hesitando entre intervir ou ceder. Juntos, eles personificam a luta humana entre o imperativo da obediência e o canto da liberdade irrestrita. Neste ponto, vale traçar um paralelo com a famosa jornada do herói, um modelo narrativo descrito por estudiosos da mitologia e da literatura. Se no Éden existe uma espécie de missão original, viver em harmonia com Deus e a criação, então o chamado à aventura se manifesta na tentação. A serpente oferece à humanidade a possibilidade de transcender os limites impostos pelo Criador. A presença deste chamado, porém, exige um ponto de ruptura, a transgressão. Até agora, o casal vivia num estado de inocência, mas ao morder o fruto proibido, ingressará numa jornada marcada pelo sofrimento, pela dor do afastamento e pela necessidade de redenção. A referência à jornada do herói não é fortuita. Assim como heróis mitológicos enfrentam desafios e provas antes de alcançar a maturidade, aqui também a humanidade é convidada a uma odisseia moral e espiritual. Entretanto, diferentemente das sagas heróicas, em que o triunfo final é anunciado com fanfarras, esta jornada começa com a perda da integridade, da inocência e do acesso direto à presença de Deus. Ao fim, o diálogo perverso da serpente mudará tudo, inaugurando um novo tempo no qual o ser humano, antes confiante e puro, precisará lidar com as consequências de sua própria autonomia. Assim, o Éden deixa de ser apenas um local geográfico e se transforma numa metáfora da escolha humana, um espelho no qual enxergamos nossas fraquezas, lutas e anseios mais profundos. A tensão crescente no coração do Éden atinge seu ápice no instante em que Eva estende a mão e colhe o fruto proibido. Até então, a voz da serpente serpenteava pela mente humana, semeando incertezas e cobiças mal definidas. Agora, no exato momento em que os dentes de Eva rompem a superfície daquele fruto, uma nova realidade se instaura. A doçura do sabor é, talvez, acompanhada por uma estranha mistura de excitação e calafrio. O pressentimento de que algo irreversível acabou de acontecer. Logo em seguida, Adão também participa daquele banquete ilícito, e ambos compartilham do mesmo destino: conhecer o sabor da rebeldia. Esse ato não é apenas uma quebra de regra, mas uma fractura cósmica. Ao desobedecer ao Criador, a humanidade não apenas infringe um mandamento, mas altera o tecido espiritual que liga a criatura ao seu autor. A liberdade, que deveria florescer dentro do propósito divino, agora se vê enlaçada em escolhas desconectadas da fonte da sabedoria eterna, ao se afastar do caminho traçado por Deus. O casal inaugural sinaliza uma ruptura que repercutirá por todas as gerações futuras, ecoando pelas eras como uma ferida ancestral na psique humana. Do ponto de vista teológico, o ato da desobediência é frequentemente interpretado como a porta de entrada do pecado no mundo. A transgressão não é apenas um erro pontual, mas o estabelecimento de uma nova dinâmica entre Deus e o homem. Antes, o ser humano vivia na dependência confiável do Criador. Agora, passa a alimentar ilusões de autonomia, esquecendo que só no vínculo com Deus, a verdadeira liberdade,
encontra sua expressão máxima. A escolha de Adão e Eva prefigura todas as escolhas equivocadas que a humanidade fará ao longo da história. Assim como a rachadura inicial numa represa pode levar com o tempo ao rompimento de suas estruturas, aquele gesto, aparentemente singelo, a simples mordida num fruto, desencadeia um colapso moral e espiritual. Esta é a natureza da queda, um processo que teve um momento exato de início, mas cujas consequências se arrastam e se ampliam a cada nova geração. A semente plantada no Éden germinaria em incontáveis atos de violência, cobiça, orgulho e desprezo à vontade divina, conformando uma paisagem humana marcada pela necessidade desesperada de reconciliação. Logo após a transgressão, uma nova percepção envolve Adão e Eva: a vergonha. Antes, a nudez não era motivo de constrangimento, mas símbolo de transparência, pureza e intimidade com Deus. Agora, contudo, seus corpos parecem expostos a uma luz cruel, revelando fragilidades e impulsos que antes permaneciam ocultos. Sentem-se nus, não apenas fisicamente, mas também emocionalmente, pois aquilo que os ligava ao Criador sem barreiras se transformou em uma distância dolorosa. A cumplicidade que compartilhavam é substituída por olhares furtivos, tensos, em busca de algo que possa cobrir não apenas a pele, mas a culpa que lateja no peito. Desesperados, recorrem às folhas de figueira para cobrir-se. Esse gesto, aparentemente simples, carrega um simbolismo profundo. Não se trata apenas de esconder o corpo, mas de tentar remediar o irreparável com soluções apressadas. Assim como o ser humano moderno busca, por vezes, paliativos para curar feridas emocionais e espirituais, consumismo, distrações incessantes, justificativas esfarrapadas, Adão e Eva tentam tapar o vazio com a primeira coisa que encontram. Contudo, essas folhas não podem reparar o elo rompido com Deus. São, no máximo, um disfarce temporário para uma ferida que exige remédio mais duradouro. A culpa é outro componente-chave desse novo estado existencial. Ao contrário da inocência do passado, agora ambos sabem distinguir o bem do mal, e essa consciência pesa sobre eles. Não é apenas o medo do julgamento divino que lhes causa dor, mas também o reconhecimento de que traíram a confiança do Criador. É como se o véu que antes encobria a complexidade moral tivesse sido arrancado, expondo-lhes a realidade dura de sua própria fraqueza. Nesse sentido, a vergonha e a culpa formam a porta de entrada para a vulnerabilidade humana. Na tentativa de se proteger de Deus, Adão e Eva correm a se esconder entre as árvores. Mas não há esconderijo que substitua o confronto com a própria consciência. A partir daquele instante, a humanidade passa a carregar um peso interior que, de certa forma, ecoa na experiência de cada indivíduo. Percebemos nele as raízes do desconforto, com nossa própria natureza, da dificuldade em aceitar nossas limitações e da tendência a buscar subterfúgios para não enfrentar nossos erros. Tal sentimento de inadequação é um reflexo do distanciamento de Deus, e seu antídoto só será encontrado mais adiante na narrativa divina da redenção. A fuga desesperada de Adão e Eva, buscando refugiar-se entre as árvores do jardim, não impede o momento inevitável, o confronto com Deus. O Criador, que antes passeava no Éden no frescor da tarde, em comunhão com seus filhos, agora os chama pelo nome, como se quisesse restaurar um diálogo interrompido. Essa cena não é um ato de curiosidade divina, mas de graça. Deus sabe exatamente o que ocorreu, porém, convida o casal a emergir das sombras e encarar a verdade. O diálogo que se segue é doloroso, mas necessário. Adão, ao ser questionado, transfere a culpa para Eva. Esta, por sua vez, aponta a serpente. A cadeia de acusações é reveladora da natureza humana após a queda. Em vez de assumir a responsabilidade por seus atos, o ser humano tenta encontrar culpados externos. Nesse sentido, o confronto com Deus desvela não apenas a ruptura da obediência, mas a deterioração dos relacionamentos. O que antes era comunhão franca e aberta, agora se torna um jogo de justificativas e desculpas. Teologicamente, a justiça divina exige que haja consequências para o pecado. O Éden, outrora um refúgio perfeito,
não pode mais abrigar uma humanidade corrompida. Assim, a expulsão do jardim é ao mesmo tempo um ato de justiça e um ato de misericórdia. A justiça aparece na separação forçada. O ser humano, incapaz de permanecer no Éden, sem corromper ainda mais o sagrado, deve partir. Ao mesmo tempo, a misericórdia se insinua no fato de que Deus não aniquila Adão e Eva. Pelo contrário, ele lhes confere a chance de continuar vivendo, porém agora sob as duras condições de um mundo marcado pelo trabalho árduo, pela dor e pela mortalidade. A tensão entre justiça e misericórdia é um tema central na teologia bíblica, e esse primeiro encontro pós-queda antecipa um padrão que se repetirá ao longo de toda a história sagrada. A humanidade, ao se distanciar de Deus, experimenta a dor da consequência de seus atos. No entanto, Deus, em sua bondade, não cessa de buscar caminhos de restauração. Mesmo a expulsão do Éden pode ser vista como um convite para que o ser humano entenda a gravidade de seu estado e volte o olhar para o Criador, buscando uma esperança além da culpa. Esse confronto não elimina a tristeza, mas planta a semente de uma possível reconciliação futura. A partir desse momento, o homem e a mulher caminharão numa terra menos acolhedora, carregando a marca da queda em seus corações, mas também com a memória de um Deus que não desiste de chamá-los pelo nome. O som dos passos de Adão e Eva sobre o solo recém-conhecido, fora dos limites do Éden, contrasta de maneira dolorosa com a melodia serena que antes ecoava no jardim perfeito. Ao saírem, levam consigo não apenas a lembrança das folhas de figueira, mas também o peso do afastamento de Deus. A terra que agora haveriam de trabalhar não lhes ofereceria mais seus frutos com a mesma generosidade, tornando-se palco de esforços constantes, suor e incerteza. A harmonia com a criação dera lugar a um relacionamento tenso e complicado, no qual a natureza se mostraria hostil e, em muitos casos, implacável. A expulsão do Éden simboliza mais do que um simples deslocamento geográfico. É uma metáfora da perda da comunhão direta com o Criador. Antes, a presença divina era tangível, preenchendo o ar com sentido e completude. Agora, o casal encara um mundo em que Deus não mais caminha a seu lado, pelo menos não visivelmente. A humanidade precisa, portanto, aprender a encontrar a divina presença por outros caminhos. Na luta pela sobrevivência, na contemplação do céu noturno, na intuição de que há algo além da dor e da morte, algo que dá sentido a cada respiração e a cada lágrima. Essa experiência de exílio repercute em diversas culturas e histórias humanas. No imaginário brasileiro, por exemplo, lendas e narrativas indígenas retratam o rompimento com a natureza ancestral, a perda do paraíso que um dia foi terra abundante e cheia de encantos. Também as histórias de migração, exílio forçado e desterro ecoam a experiência da expulsão do Éden. Seja o sertanejo que se vê obrigado a deixar a terra natal em busca de sustento em outra região, seja o migrante que deixa sua pátria à procura de melhores condições, todos conhecem a dureza de existir num lugar que já não é um lar verdadeiro. Ao mesmo tempo, a partir desse êxodo do paraíso, a humanidade é forçada a encarar sua própria condição fragmentada. Já não há inocência pura, e a coexistência pacífica com a criação foi substituída pelo confronto. Cada semente plantada na terra dura, cada gota de suor derramada, cada pranto diante das adversidades revela a distância entre o que a humanidade foi criada para ser e o que se tornou. Contudo, apesar da tensão amarga, a própria dificuldade do caminho pode despertar no coração humano um clamor por algo mais elevado, uma busca por restabelecer a relação perdida. Assim, a expulsão do Éden não é apenas tragédia, ela também semeia o anseio pela reconciliação, uma fagulha de esperança no íntimo de um mundo ferido. Se a partir da queda, a humanidade convive com um mundo marcado pelo sofrimento, esse estado não é um mero infortúnio, é reflexo de uma mudança interior, uma alteração essencial na natureza humana. O chamado pecado original não se restringe ao ato de Adão e Eva, mas compõe uma herança espiritual transmitida de geração em geração. Agora cada ser humano nasce num contexto onde a desconfiança, a cobiça, o orgulho e o desejo pelo próprio interesse
colocam-se como tendências inatas. Em outras palavras, a queda corrompeu a tessitura moral da humanidade, fazendo com que o bem e o mal travem batalha permanente no coração de cada indivíduo. As relações humanas, por sua vez, tornam-se palco dessa tensão. O impulso de dominar o outro, de conquistar além do necessário e de impor a própria vontade em detrimento do bem comum, manifesta-se na história e na cultura. Basta pensar nos desafios contemporâneos do Brasil. A corrupção que mina instituições públicas, a desigualdade social que separa ricos e pobres, a violência que explode nas periferias e a exploração inconsequente dos recursos naturais. Todos esses dilemas éticos e sociais não surgem no vazio. Ecoam a disfunção primordial que se iniciou no Éden. No plano individual, essa marca do pecado original pode ser percebida na dificuldade que cada um enfrenta ao tentar alinhar ações e intenções ao ideal de justiça e bondade. Mesmo quem deseja viver uma vida reta, percebe, em muitos momentos, a força contrária das paixões do egoísmo e da vontade de se autogovernar sem prestar contas ao Criador. Esse conflito interno foi descrito por grandes pensadores cristãos, como o apóstolo Paulo, que expressava a luta entre o desejo de fazer o bem e a inclinação para o mal. Entretanto, a compreensão do pecado original não deve levar ao fatalismo. Se a natureza humana está manchada e inclinada ao mal, a fé cristã aponta para a necessidade de algo superior, uma graça que ultrapasse a capacidade humana de autossuperação. Essa constatação prepara o terreno para a vinda de um Redentor, alguém capaz de romper as correntes da escravidão moral, de restaurar a ponte entre Deus e o homem. A ferida é profunda, mas não incurável. O reconhecimento de nossa natureza decaída é o primeiro passo para entender a urgência da graça, o bálsamo que pode cicatrizar a ferida deixada pela queda. Em meio ao cenário sombrio da queda, o relato de Gênesis traz uma fagulha inesperada de luz, a primeira promessa de redenção. De forma sutil, no mesmo capítulo em que Deus anuncia as consequências do pecado, surge a esperança do triunfo futuro sobre a serpente. Trata-se do que muitos chamam de proto-evangelho, Gênesis 3:15. Um pequeno versículo em que Deus anuncia que a semente da mulher esmagará a cabeça da serpente, mesmo que este descendente seja ferido no calcanhar. Nesse enunciado, a tradição cristã enxerga o primeiro vislumbre da obra de Cristo, o Redentor prometido que um dia viria desfazer o mal introduzido no Éden. Ao longo da história bíblica, essa promessa se desdobra em alianças e profecias. A esperança de um Messias, alguém capaz de restaurar o relacionamento entre Deus e a humanidade, passa a nutrir o coração do povo eleito, Israel, e, posteriormente, aponta para a figura de Jesus Cristo. A encarnação do Filho de Deus seria a resposta divina ao drama humano. Deus mesmo adentra a condição humana, assumindo a fragilidade da carne, enfrentando tentações e, por fim, carregando no madeiro a consequência da queda. Na cruz, o novo Adão, assim chamado por apóstolos e teólogos, reverte a maldição do antigo. Essa promessa de redenção não se limita a um plano espiritual abstrato. Ela encontra eco em histórias de transformação vividas por homens e mulheres ao longo dos séculos, inclusive em solo brasileiro. Da mesma forma que o Salvador restaura o elo entre criatura e Criador, a fé cristã inspira indivíduos a superarem tendências destrutivas, a perdoarem ofensas, a dedicarem-se ao serviço do próximo e a cuidarem da criação. A esperança messiânica, ao unir elementos divinos e humanos, transcende o âmbito pessoal, influenciando culturas e sociedades. Assim, o Evangelho não é apenas uma doutrina, mas um caminho de vida nova. Portanto, a expulsão do Éden e a natureza corrompida da humanidade não são o fim da história, mas o pano de fundo contra o qual a graça divina se destaca. A promessa de redenção permite vislumbrar um futuro em que a paz e a harmonia serão restauradas. Nela, o Éden não é simplesmente um capítulo perdido do passado, mas um símbolo daquilo que pode ser recuperado, ou mesmo superado, quando Deus, em sua misericórdia, intervém na trama humana. A queda, portanto, não encerra a narrativa,
mas prepara o coração para compreender o significado do sacrifício redentor e da esperança que dele emana. Ao observarmos o panorama do mundo contemporâneo, é impossível ignorar as marcas da queda. Ainda que milênios nos separem do Éden, o drama inicial da humanidade não perdeu relevância. Suas consequências ressoam na vida cotidiana, refletidas no modo como organizamos a sociedade. Administramos recursos e tomamos decisões morais. No contexto brasileiro, por exemplo, a herança do pecado original manifesta-se no desequilíbrio econômico, na desigualdade social, na corrupção que corrói a confiança entre cidadãos e governantes e na violência que se alastra pelos centros urbanos e zonas rurais. Assim, a queda não é apenas um evento mitológico distante, mas um ponto de partida que ilumina as raízes profundas das distorções que enfrentamos hoje. Além disso, o rompimento com a harmonia original afeta não somente as relações humanas, mas também a relação entre homem e meio ambiente. E nós, filhos e filhas de Adão e Eva, carregamos em nosso íntimo essa dificuldade de encontrar equilíbrio entre as necessidades humanas e o cuidado com a criação. Contudo, as implicações da queda não se resumem ao plano social ou ecológico. Elas também se fazem sentir na dimensão pessoal. O ser humano pós-Éden luta contra inclinações negativas, desejos egoístas e medos paralisantes. Há um vazio interior que muitas vezes tentamos preencher com posses materiais, status ou busca incessante por prazer e reconhecimento. Entretanto, essas tentativas frustradas de saciar a sede existencial indicam que a reconexão com Deus permanece um anseio latente. Assim, a herança da queda não apenas explica as calamidades externas, mas também expõe a luta interna de cada indivíduo com sua própria consciência. Nesse cenário, a fé em Cristo emerge como um fio condutor capaz de oferecer sentido e direção. A compreensão do pecado original e de suas consequências permite não apenas identificar problemas, mas também visualizar caminhos de superação. Por meio da espiritualidade, o indivíduo pode confrontar seus limites morais, reconhecer sua pequenez diante do Criador e encontrar, na mensagem do Evangelho, o impulso para transformar realidades duras em histórias de esperança, serviço e justiça. A queda, assim, longe de ser um destino incontornável, revela-se como um desafio que nos motiva a buscar a luz do Redentor na escuridão do presente. Diante do panorama sombrio apresentado pela queda, é natural perguntar-se: onde está a esperança? Se o pecado original deixou um rastro de desequilíbrios e tragédias, o cristianismo responde com o antídoto da graça. A história não termina com a expulsão do Éden, mas encontra seu ponto culminante na cruz e na ressurreição de Cristo. A partir desse evento central, a fé cristã proclama que a redenção não é apenas uma promessa futura, mas uma realidade que pode penetrar o presente, transformando vidas, reconciliando relacionamentos e inspirando atitudes altruístas. Nesse sentido, a graça não se limita ao plano metafísico. Ela encontra aplicação prática nas escolhas diárias de cada indivíduo. Por meio do perdão, os homens e mulheres são chamados a interromper ciclos de violência, ressentimento e ódio. Ao praticar a reconciliação, imitamos o ato divino de reaproximar o distante, de acolher o outro apesar de suas falhas. Esse movimento cura feridas históricas e sociais, abrindo espaço para o diálogo, a empatia e o respeito mútuo. Como em uma terra ressequida pela estiagem moral, a graça cai como chuva regeneradora, tornando férteis os campos da existência humana. Ao mesmo tempo, a esperança alimentada pela fé aponta para a renovação espiritual pessoal. Ao enxergar a si mesmo como imagem de Deus, ainda que fragmentada, o indivíduo é motivado a buscar o que há de melhor em seu interior. A oração, a leitura das Escrituras, a prática da caridade e a participação em comunidades de fé funcionam como instrumentos de restauração. Tais hábitos espirituais fortalecem o caráter, ampliam a sensibilidade moral e iluminam a jornada pela vida, fornecendo um senso de propósito mais profundo que as contingências do cotidiano. Assim, a queda não é um capítulo final, mas um ponto de partida para a jornada da redenção.
Em um mundo marcado por tensões, conflitos e angústias, a mensagem bíblica recorda que a última palavra pertence à graça. A partir dessa certeza, cada indivíduo e sociedade podem trilhar caminhos de esperança, reescrevendo sua história sob a luz do Evangelho. Em vez de sucumbir ao desespero, é possível compreender a queda como oportunidade de crescimento, maturidade e aprofundamento da fé. Nessa perspectiva, a humanidade não está condenada ao caos eterno, mas é convidada a participar da narrativa divina da restauração, um enredo no qual o Éden não é apenas memória, mas um vislumbre daquilo que ainda podemos reencontrar.